Boa noite a todos. Agora sim, hein? Agora eu vi vantagem aqui. Ficou legal, hein? Ficou legal, assim. Vamos fazer mais desses, hein? E valeu a pena, né, velho? Porque foi baratinho. De graça fica barato, né, mano? Mas é um prazer a gente fazer um desse aqui por mês ou cada 2 meses. De verdade, assim, é muito prazeroso pra gente disseminar o bem, falar para outras pessoas o que a gente faz na prática. Porque, cara, eu fico doido, eu vou repetir o que eu sempre falo. A internet tá complicada, né, cara? A gente tá vendo tanta coisa aí. E é tanta gente falando coisas que a gente já nem acredita mais. É igual IA, né? A gente já não sabe mais se é IA, se é verdade. Aí você fala, cara, não sei, cara, se eu acredito, se eu gosto, se eu não gosto. O motivo da associação OHT, para quem não sabe, ter nascido foi justamente para mostrar para vocês, na prática, tudo que a gente faz. E não fazer igual o que eu estou falando que as pessoas têm feito. Falado. Então a gente criou a associação justamente para funcionar que nem um clube. Alguém é sócio de algum clube aqui? O que tem lá no clube, Carlão? E por que é tão importante um clube? Exatamente, mas é o que o Jameson falou. A riqueza de uma associação é o compartilhamento. Bom, alguém fez alguma troca positiva hoje aqui com compartilhamento de informações? Só aí já imensurável, né? Mas eu digo mais, velho. Tava falando ali pro pessoal da Miscar. Os caras, pô, parabéns, inclusive, de novo, Paulo, Jô. Vou te chamar de Jô, tá? Os caras fazem 30 carros por dia. Liberam 30 carros por dia. Não vou abrir os números, né, dele, quando depois que vira associado aqui, a gente tem uma premissa básica de compartilhar conosco faturamento, mas não necessariamente abrir para associação, mas conosco, porque a gente vira líder, né? A gente vira o líder de vocês na associação para, de fato, ajudar. E aí, por conta disso, eu preciso abrir números para vocês. E eu estava dividindo com o Paulo lá e perguntei o que ele achou que era a dor dele, ou o que poderia melhorar. Ele e o sócio dele falaram, cara, eu sinto que meu cliente quer parte estética, ele quer pegar o carro com o combo completo, feito tudo ali, isso, filme, né, Paulo? Você falou? As coisas todas. Aí eu falei, legal, cara. Perguntei o ticket médio, falei e tal. Falei, você imagina quanto está o ticket médio aqui? Marcelo, vocês da Miscar, eu falei. Alguém aqui que não é associado, imagina, é Seiko, né? Sim. Vocês também da Seiko não sabem a fundo sobre nós. Vocês imaginam qual é o ticket médio? Vamos falar da WKS, vai, que hoje fechou num número legal. Alguém imagina o ticket médio aí que não saiba, tá? Os que saibam. Deixa eu ver o... Ah, o Marcelo viu também, né? Não adianta. Já sabe. Bom, hoje a gente fechou... Valim, vou perguntar... Você tem noção do ticket médio? Ah, ele mostrou? Aí ferrou. Tá muito exibido também, né, cara? A gente fazendo o que tem que ser feito, porque a gente aprendeu, essa é a diferença, a gente aprendeu na prática o que tem que ser feito. E o que a gente tem que ser feito? O segredo que mudou a nossa vida foi justamente o que ele falou ali. O Paulo falou que deseja entregar tudo isso pronto para o cliente. Eu falei, mas por quê? Aí ele falou, porque, cara, já entrega tudo completo, bonitão e tal. Eu falei, tá, mas por quê? Aí eu tirei deles, que aí a gente vai faturar mais. Eu falei, bingo, foi isso que mudou a nossa vida. Quando a gente entendeu que o cliente confia os carros deles em nossas mãos, a gente esqueceu tudo que um dia alguém falou. Que existem segmentos dentro do segmento. Ah, uma oficina mecânica. Não, peraí, cara. Quem criou isso? Teoricamente, a oficina tem que estar dentro de um combo de serviços a serem feitos. Cadê o pessoal da Flat? Fazem tudo lá, velho. Funilaria e pintura da Braba lá. 2 andares de oficina no subsolo.
Você acha que é importante ter uns caras desse na associação ou não? Seu cliente, né, Léo? Você tá demais também. Você tá demais também. Todo mundo é cliente do Léo, velho. A EV8 do Léo, cara, faz tráfego pago. E por coincidência, ou não, né? Acabou de comentar ali, ó, reconheceu, oh, da Flat, cara, você é meu cliente. E do lado dele também, o Marcelo, da Ofitina, mesma coisa. Aí ele falou, fechou hoje, assinou hoje. Eu falei, caraca. Então, muito legal. E o que mudou na nossa vida foi entender que a venda não acontece. O faturamento alto é consequência da venda. Faturamento, então, não acontece. A gente que constrói através de processos, técnicas, pessoas e constância. A gente entendeu isso. E assim a gente faz no dia a dia nas nossas duas oficinas. E é isso que a gente ensina na prática para os associados. Esse é o nosso grande diferencial. E por que é tão importante essa questão de compartilhamento? Porque além de a gente compartilhar o que a Bavária WKS faz e vira uma missão nossa a fazer o mesmo nas oficinas de vocês, nas empresas de vocês, mais que isso, a gente compartilha boas coisas. Por exemplo, o evento de hoje, sem custo, porque está todo mundo pagando a mensalidade. Paga a mensalidade no clube lá ou não? É isso que explica a manutenção que fazem no clube, a piscina limpa, não é? Então a associação é uma coisa genial, cara. Fica bom para todo mundo. Fica bom para o dono do clube, que permite isso acontecer perante a sociedade, né? Ajuda muitas pessoas e ganha dinheiro também, né? É bom para todo mundo, cara. Então é muito bom ter um propósito muito claro, e quando a gente criou o HT foi esse, ajudar o maior número de pessoas, transformar vidas através do que a gente faz, não que a gente fala. Esse é o grande diferencial da OHT, essa associação. E falando um pouquinho mais de compartilhamento, a gente tem vários planos, várias ideias de a gente contratar em nome da OHT pessoas importantes para que a gente melhore ainda mais. Faturamento, ticket médio, liberdade, que é o que a gente prega aqui, né? E aí quando a gente contrata gente muito boa, é muito caro. Pessoas boas estão em bons empregos, a gente tem que pagar caro para tirar de lá. Gente que recebe 6 mil, 8 mil, 12 mil, 15 mil de salário fixo. Beleza. A OHT nasceu com o propósito de mudar o game, mudar o jogo. Como eu falei, a WKS está com 16 mil reais de ticket médio. Liberou 8 carros até aqui, dia 12. Estamos com 132 mil faturado. 16 mil de ticket médio. E não acho que a gente comemorou e deu saltos. Batemos palma, parabéns. Vida normal, gente. É isso que tem que acontecer. Porque isso é uma consequência. Mérito nosso. Quando a gente faturava pouco, era culpa nossa. Agora que a gente fatura muito, é culpa nossa de novo. Mas que isso vire o novo normal, e já virou. Tanto que no grupo que depois eu mostro para vocês, não tem ninguém ali comemorando nada. Oh, parabéns, legal, bom fim de semana, bom descanso. Esse tem que ser o novo normal para todo mundo, tá? Dentro da associação, outras coisas também que a gente faz é visitar as oficinas de cada um de vocês, ver na prática. E aí, antes do Gui falar sobre processos, pessoas, para acontecer esse ticket médio, que é uma construção, eu queria pegar o depoimento de alguém para falar o que a gente fez na prática. Pode ser, Wender. Você? Você vem cá? Aqui tem Sobe aqui também, né? Sobe aqui. Tem um palquinho, uma escadinha aqui atrás. Ó. Então... Traz a patroa, né? Vem aqui, meu amor. Vai gravar. Aí sim. Wade, eu queria que você contasse do seu jeito o que a associação fez na sua vida, por que é importante a gente ter criado isso e o quão rico é isso tanto para você, ter mais gente boa que nem o pessoal que está aqui. A Flat, cara, espetacular, uma referência, desde a outra unidade. Modelo de negócio. Modelo de negócio. Miscar, várias unidades voando. Ofitina, acabei de ver aqui no Instagram, não conhecia. Já tinha ouvido falar, mas vi a fundo aqui, bem bonito, bem organizado. Por que você acha importante ter gente boa assim? E o quão importante será para eles também?
Porque às vezes a gente chama de dores inconscientes isso. A gente acha que a gente sabe tudo, que a gente está bem demais. Isso é o que a gente tem de consciência. São dores conscientes, legal. Ou coisas positivas conscientes. Mas e as inconscientes? Se é inconsciente, vocês mesmos não vão conseguir saber. Então já dei a letra aqui, a associação ajuda muito nisso. E eu queria que você falasse, por fim, o impacto que a associação, a OHT, trouxe na vida da VATS. Obrigado. Bom, eu sou o Wendel Peralta, marido da Alessandra, pai de 5. São, esse ano, 16 anos na gestão da VATS. E o principal impacto, primeiramente, a minha relação com o Gabriel é meu amigo. E para eu me associar, para eu andar com alguém, para eu me vincular a alguém, eu sou um pouco seleto. E é um cara com princípios muito fortes, pai, marido, cristão. Então tem tudo para dar certo. Andar do lado de um cara desse tem tudo para dar certo. Eu também sou cristão, sou pai, sou marido, sou filho. Um dos pilares do Wendel muito forte é a lealdade às pessoas que andam comigo. E a gente vem num crescimento onde eu fiquei 12 anos com uma operação engessada, sem resultado. Trabalhar, eu sempre trabalhei, eu acho que eu só não consigo bater um ajudante de pedreiro, em termos de trabalho, né? E aí a gente começou a voltar os olhos para a questão de network, com outros donos de oficina, ambientes diferentes. Foi onde eu conheci o Gabriel, acho que há uns 4 anos atrás, né, pelo menos. Foi. E ali já começou um crescimento exponencial da nossa empresa. A gente saiu de uma oficina que para fazer 50 mil reais de faturamento era muita luta e não sobrava dinheiro. Aí eu faturei 80, sobrou menos ainda, fechou devendo. Cara, isso aqui está errado. E hoje a gente traçou juntos lá, né? Metas bem agressivas. A gente está ali na casa de 400 de faturamento. Traçamos a primeira meta daqui para agosto, né? Para bater 500 e até o final do ano 600k. Amém. Mas não é sobre faturamento, porque faturamento é vaidade. Lucro é sanidade dentro de uma empresa. Pode faturar 1 milhão, mas se deixar 10 mil, não faz a diferença. Então o nosso jogo é... Ou se não deixar, né? Ou se não deixar. Gastar 1 milhão também. Exatamente. Então, o que a OHT trouxe para nós foi uma visão diferente. Eu já estava fazendo um trabalho ali, porque a gente cresceu assim, em 2 anos nós crescemos absurdamente. Saímos de um barracão de 3 elevadores para uma estrutura de 8 elevadores, tudo de alto padrão, gerou um impacto na internet muito grande, foi muito positivo para nós. Na região também, né? Na região, a gente está lá em Embu das Artes, só que isso tem um preço, o crescimento ele deixa rastros e ele deixa sequelas. Uma delas é uma mola que eu tenho dentro do peito. O ano passado eu tive um infarto, se não é a esposa me socorrer de madrugada, talvez eu não estaria aqui. E Deus também tem algo muito grande para mim, porque Ele permitiu que eu ficasse. É muito improvável um cara com 37 anos infartar e continuar de pé, né? Meu pai infartou há 3 anos atrás, ficou 18 dias internado. Conheço várias pessoas que infartaram, ficaram lá dias e dias hospitalizados. Eu com 4 dias eu já estava na rua. O homem é fora de controle para trabalhar. Eu já estava na rua, só que com algumas coisas dentro da minha cabeça diferente. Eu fui cuidar da minha saúde e tudo mais. E aí o Gabriel, esse ano, em janeiro, foi muito pontual. Eu tinha um desafio dentro da empresa, porque houve alguns tropeços no ano de 2025 dentro da operação, que eu tapei os olhos para aquilo dali, não tomei as ações que tinha que tomar e embolou o meio de campo. O negócio ficou estreito, faltou dinheiro, uma operação gigante, 120 pau de custo fixo. Você já começa devendo e faltou grana. Eu falei, tem alguma coisa errada, onde que eu estou errando? E liguei para o Gabriel, nós ficamos mais ou menos 1 hora no telefone. E ele trouxe alguns insights ali para mim, que eu no telefone escrevendo. Isso foi em janeiro. Aí ele falou da OHT,
que estava nascendo, né? No nível profissional, sim. Eu sou o primeiro ou teve alguém antes de mim? Porque como você é desde antes do profissionalismo da OHT, acho que sim, você é o primeiro. Então ele contou a ideia, eu falei, eu já tô dentro, Foi o primeiro. né? Porque eu não hesito em tomar decisão. É uma das coisas que diferenciou o meu crescimento lá na região, foram as tomadas de decisão. Então, quando ele me contou do projeto, um pouquinho que ele soltou para mim ali, eu fui escrevendo o que ele estava falando. Eu voltei para a oficina, sentei com a minha irmã, falei, ó, tem uma ideia aqui, o Gabriel me trouxe isso, isso e isso, e a gente vai abraçar essa causa. Hoje nós estamos no mês 6 e é outro cenário, e ele sabe, porque hoje eu sou associado e ele está dentro da minha operação. Ele e o Gui foram lá, assistiram tudo de perto, mudaram alguns ajustes, assim, alguns parafusinhos, porque lá tudo funciona. E eu sei que é muito desafiador para eles, para moldar e implementar o que eles trouxeram, porque você chega num lugar e já está tudo funcionando. Né? Então, mas eles têm uma visão assim de águia, eles olharam, ó, aqui a gente mexe, você vai ter o resultado tal. E a gente já começou a fazer e mudou o game, né? A gente criou um método que chama motor. Esse método motor, ele começa pelo mapeamento, e o mapeamento é a gente que tem que olhar. Sim. E vocês, de novo, vocês olharem para as dores de vocês, é a dor consciente, a gente precisa trazer as dores inconscientes. A gente usou analogia para os associados que estão desde as 7 da manhã aqui, inclusive parabéns pela resiliência das mulheres, né? Dia dos Namorados. Obrigado, viu? Com filha no colo e tudo, né, Wesley? Essa daí é de ouro. E a gente falou sobre duas analogias. A primeira é, quem está com a cabeça dentro do tronco não consegue ver a floresta. Não. E a mesma analogia com outras palavras, essa daí eu nunca ouvi, eu delirei um dia e criei isso daí, quando eu estava falando de Cristo para uma pessoa. E a pessoa não queria entender Deus. Eu falei, cara, difícil eu te explicar o fundo do mar, se você não quer mergulhar. Não tem como. Tem que mergulhar. Aí o máximo que vai saber do mar é a praia, é a superfície, cara. E quando você mergulha para dentro, a gente consegue conversar. Aí eu consigo te falar sobre os princípios bíblicos, imagem e semelhança ao Senhor, a cruz, a ressurreição. Então, é difícil eu te falar tudo isso. Senão, realmente vai ser balela. Você tem que colocar o snorkel, cilindro e descer comigo, velho. Aí a gente consegue conversar de igual para igual. É outra perspectiva da mesma coisa. É o mar, mas não visto da praia, da superfície. E é isso que a gente veio trazer para o Wendel, mas para todos da associação. É a visão no ecossistema inteiro do fundo do mar. Tanto de espécie que tem, tanto de cardume, tanto de... Cara, eu ainda tenho para mim que tem espécies que nem descobriram ainda no fundo do mar. Vocês não estão comigo nisso? É mais ou menos nas empresas de vocês. Vocês têm as dores de vocês estão vendo exatamente como funciona a praia. Não. Dessa praia aqui, Jameson de Recife, Gilberto de Fortaleza, sabe o que eu estou falando. A praia lá, cara, você sabe, né? Pontinho a pontinho que tem em cada lugar da praia, né? Pô, é comigo. Mas chega um mergulhador profissional e fala assim, não, mas você não conhece Recife de verdade. Tem noção lá embaixo como que é? Ele conhece aquele lugar, mas visto de outro lugar, literalmente. E é isso que a gente veio trazer. Outra perspectiva, outras análises, e isso é a letra M do método motor, é o mapeamento que a gente faz. A nossa visão de fora. E a segunda parte, né, do nosso método motor é a letra O de otimização. E aí entra no que ele está falando. A gente otimiza o que já existe. Não é para a gente sair contratando um monte de coisa. Exceto raras exceções quando está todo mundo redondinho. Que nem o Ebert. E aí precisa expandir. E o Jonathan da Carvalho. Tá tudo legal. Aqui ainda a gente tem alguns ajustes ainda a serem feitos, mas aqui quase que não. O ticket médio do cara é alto, mas tem um elevador. Dá pra gente transformar muitas vidas, mudar o nosso nível com um elevador, gente? Sejam sinceros. Não. Uma capacidade. E a gente vai mudar e estamos mudando. Mas o que mais importa é a mentalidade, cara. E a mentalidade desse cara é fora da curva, assim como do Wendel, dos associados que tomaram a decisão. O Cadu tá indo? Acho que o Gilberto também está tomando a decisão de ser associado. É essa questão da otimização que muda o game. A gente muda um monte de ponteiro. Eu tive a oportunidade de visitar a Valinha ali rapidamente. Fui lá em Osasco rapidinho, já visitei, já entendi. Falei, bom, isso é importante. Sabia que ele vinha, estava de passagem. Olhei lá,
entendi algumas loucuras, outras coisas que ele faz muito bem feito. Parabenizei, mas falei, cara, tem muita coisa que a gente pode fazer sem, não te falei isso? Sem ter que investir, cara. Só investir em conhecimento. E é esse conhecimento que a gente veio trazer para vocês do que fazer. E é isso que o Gui vai falar já, mas depois do O da otimização, tá? Vem a atração, depois o outro O de operação, porque as pessoas estão fazendo, né? Por nós, tem que ser feito. E o R do nosso método motor é resultado. O resultado é a consequência de todo o resto. Tá? Esse é o nosso método motor. Pode concluir, me perdoa. Nós estamos nessa fase de otimização, formando algumas lideranças que não tinha bem definido. Eu tive outro dia, hoje a gente tem uma média de 100 a 120 carros, passa na loja. Eu dei uma fuga, fui fazer um exame médico, passei lá na WKS, parei e conversei 10 minutos com o Guilherme. O monge, né? É o monge, esse cara falar com ele é terapêutico. Ele acalma a nossa mente. E aí a gente bateu um papo ali rápido, aí ele falou, cara, a gente está com a média de 40 carros mês lá, né? Eu com 90, 100 carros, esse ano teve mês esse ano a gente rompeu a barreira dos 400, mas o ano passado a gente vinha batendo 350 de faturamento com 100 carros, 100 a 120, e lá eles fazem os mesmos 350 com 40 carros, aí minha cabeça fica a milhão, porque não precisa correr tanto, é otimizar e aproveitar o máximo. E aí eu vou te fazer uma pergunta, quantos carros tinham na WKS diferentes do que você tinha na VATS? Porque vão falar assim, ó, não, mas é onde o cara tá, é o carro que ele atende. Depois vocês dão uma olhada no nosso Instagram lá para vocês verem. Tinha Audi, tinha BMW, tinha Mercedes, tinha Land Rover. Aí eu cheguei lá na minha oficina, tinha os mesmos carros. 2, 3 BMW, Land Rover, Mercedes, 2 Audi, caminhonete que eu estou comunicando muito a parte do diesel leve. A gente tem uma expertise na parte de diesel leve, né? E o ticket é absurdamente alto. Eu falei, então, tá tudo aqui na minha mão. Eu só preciso absorver os conhecimentos que eles têm para entregar para nós, para a gente conseguir dar o salto que a gente precisa nesse momento, né? E com mais tranquilidade. Porque nessas 2 semanas eu já fiquei a maior parte do tempo fora do pátio da oficina. Tá desafiador para mim, aqui na minha mente. Mas as coisas estão acontecendo. O time entregou carro hoje, entregou resultado, você viu no grupo, e eu passei o dia inteiro aqui. Entende? Então, muitas das travas estão na nossa mente. É onde o Gabriel e o Guilherme vêm e mostram para a gente que dá para fazer mais e melhor, sofrendo menos, porque é árduo. Isso aqui, o maior valor que eu dou é que lá na minha região, se eu for conversar com o dono de oficina, o cara reclama do cliente, reclama do funcionário, diz que a profissão é uma merda e não sei o quê, rouba a nossa brisa, drena a nossa energia, mano. Palavra tem poder. Aí os caras só falam que tá ruim, eu não consigo conversar com os meus amigos que são da cidade, que estão lá há mais tempo do que eu não consigo conversar com os caras. Não dá. Eu chego, porque eu gosto, são pessoas que eu amo, mas não dá para ficar 5 minutos. Aí eu chego para conversar com esse cara, ele está falando de abrir 57 unidades, é outra mentalidade, eu preciso andar com essas pessoas. Tá bom? Então, parabéns a quem se propôs a estar aqui hoje, independente se chegou de manhã, chegou agora à tarde, porque é muito rico. Conheci pessoas aqui que me conhecem, me indica cliente, eu nunca tinha visto, da oficina ali mesmo, troquei contato, enfim. Isso aqui é muito rico, não tem dinheiro que pague isso daqui. Tá? Então, que Deus abençoe essa jornada. Quem tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo no particular e conhecer a minha oficina, tiver alguma dúvida sobre o que eles estão falando, eu estou lá como prova social desses caras, em honra e respeito pelo que eles têm feito por nós, e são pessoas do bem. Pode acreditar que aqui vocês estão com pessoas do bem.
Pessoas que respeitam, que têm caráter de verdade, porque eu não conheci essa semana, tá bom? Então, assim, o resultado que tem é fruto de muito esforço, muito trabalho e que Deus continue abençoando. Amém. Amém. Tamo junto. Muito obrigado. isso. E parabéns pelo sucesso da VATS. Parabéns. Hoje ele mostrou ali que o carrinho mais... Teve um de Milão lá, mas o carrinho mais básico que ele entregou hoje, 4.800. O mais básico. Nós Eu entregamos... sei que não é a realidade da maioria, de uma média do Brasil. Eu sei que não é. Mas na OHT é. Quando ele fala de ajudar o máximo de pessoas, você fala assim, ó, transformar vidas. Parece clichê, parece narrativa de uns vendedor de curso na internet, de uns coach, mas é real, gente, porque eu tinha uma oficina com 5 colaboradores. Quando eu decidi pagar o preço, o ano passado a gente chegou a 20 colaboradores. Esse ano que eu reduzi um pouco a equipe, está em 15. Tá ou não está multiplicando na vida das pessoas? 5 pessoas levavam o pão para casa, hoje 15 levam o pão para casa, através daquilo que a gente faz. Então, verdadeiramente, multiplica riqueza e abençoa a vida de muita gente. Aí é 15 colaboradores ali, é 10 ali, é 20 ali. A gente movimenta a economia do país. O governo não faz isso por nós, mas a gente faz pela sociedade. Então abracem isso, olhem para a oficina de vocês, para a empresa de vocês, como um projeto social com fins lucrativos, que ajuda na economia local, que distribui riqueza, e muita gente leva o pão, se alimenta, cuida das suas famílias através do negócio de vocês. Levem isso a sério. Se estiver muito difícil, lembra disso, lembra do impacto que você está levando para as famílias, na onde você tem a sua empresa. Eu garanto que o combustível vem, tá bom? Segue o baile. Obrigado, Andy. Tamo junto. Cuidado pra descer aí. Eu vou sair. Vai lá. Sai de fininho pra ninguém descobrir que você vai. Eu tenho dia dos namorados, entendeu? Obrigado, Ale, por ter ficado aqui. O Wendel nem vinha, velho. Eu falei, não, você vai. Você vai. Isso daí, cara, isso não tem preço pra gente. Pra que ele vai ficar falando eu não falo da nossa associação, mas da nossa associação, da boca pra fora. A gente veio pra transformar mesmo. E aí falar, mas é mentoria, é curso, é consultoria, assessoria. Dentro tem também. Mas não é isso, é uma associação. Por isso que eu falo. É de todos. Tanto é que muitos aqui, todo mundo tem um grupo individual aqui para se abrir com a gente, falar tudo, mandar vídeo, faturamento, certo? Todo mundo tem, né? Gilberto, parabéns. Gilberto é o nosso novo associado, acabou de fechar com a gente. Parabéns. Ele já tinha um grupo lá, tava lá, pô, velho. Aí ele falou, não, eu vou, velho, eu vou lá, eu vou sair, Fortaleza, saiu de Fortaleza, eu vou lá. Beleza. Me fala aí como é que vai funcionar, Gabriel, que eu já vou chegar na quinta-feira. Eu falei, não, às 17 horas você chega e tal. Ele, não, mas você falou que vai ter uma... Quero ver, cara, tudo. Na prática, 7 da manhã vai mostrar tudo. Eu falei, sim, para os associados, sim. Tenho certeza que foi isso que pegou para ele. Não foi? Foi exatamente, eu acabei de falar com o Cadu. Eu disse assim, na hora que você mandou, eu tava ainda naquela, cara, isso é coisa de internet. Esse cara aqui é inconformado, assim. Esse ali é mais técnico, é mais na dele, eu ainda não consegui fazer a leitura dele. É difícil. Eu achei que ele é mais do financeiro, mais do número, e ficar acompanhando as coisas, tu é inconformado, é igual eu também. Perturbado, em outras palavras. Não, acho que não. Tá tranquilo, perturbado. A gente às vezes é inconformado. Perturbado bem. Mas enfim, aí quando tu colocou assim, não, dia 12 vai ter coisa, mandou lá no grupo. Aí São Paulo disse, pois eu vou pra São Paulo. Aí tu disse assim, Gilberto, mas tu não vai poder participar do dia, tu vai poder chegar só no final porque a galera já tá num outro nível, já viu as coisas. Eu disse, meu amigo, eu vou surpreender eles. Aí cheguei aqui, eu mandei um vídeo pra eles 5 horas da manhã, eu correndo aqui, eu disse, tô correndo, de calção, bermuda, quase morri de frio, corri pra poder bater o
calor, aí mandei o vídeo pra ele, cara, tô aqui, tô só esperando pra chegar aí. Ele disse, que história é essa, tu nem pagou? Com outras palavras, foi mais ou menos isso, mas eu não falei isso não. Eu falei assim, não, para os associados, a gente vai abrir às 7 da manhã, porque a gente já está no nível de conexão e intimidade, onde todo mundo vai chegar e sabe por que vai chegar às 7 da manhã. Fala aí rapidinho, Carlão, por que a gente precisou abrir 7 e pouco da manhã, marcar 7 e pouco da manhã aqui? Para acompanhar a abertura e a reunião matinal que acontece antes de começar as atividades, que a gente faz todo dia. Como é que ele nem estava sabendo que a gente já estava nesse nível de implementação de matinal, todo dia, para saber onde vai, metas, clarezas. Aí ele ia chegar aqui, acho que ele ia mais atrapalhar e falar, por que vocês fazem isso? Aí ia ter que explicar tudo de novo. Vocês concordam? Vou falar, mas pra tu tá acertado. Parabéns. Mas, ó, eu vou falar aqui porque eu já contei para alguns que estiveram aqui, eu já tenho uma história. Eu sou novo aqui, mas eu já, novo assim, de idade, mas eu já cuidei um bocado. E eles abriram aqui mesmo as portas de um jeito assim que eu, logo de cara eu disse, é bem diferente do que a gente vê nessas construtorias comuns que a gente paga e tudo. Eu estava conversando com o Geniel, sabe? Jameson, desculpa. Enfim, muitos nomes novos, desculpa, gente. E aí, ele falando também dessa situação, eu disse, rapaz, é bem diferente. Ele falou de outro Obrigado. cara, ele é conhecido também. E aí eu disse que eu também quase fiz um curso, mas ficava muito naquela coisa da internet. Aí eu vim pagar pra ver e é bem diferente. Pra quem tá de fora aí, eu já tive bastante contato com ele aqui. Eu disse, esse cara, eu vou gastar energia dele pra ver se ele realmente é o que ele tá dizendo. Mas é bacana, foi muito bom. O dia de hoje já, entre essas, valeu, né? Mas tem uma longa história ainda. Sem dúvida. Só para concluir, o Gilberto, ele fechou de imediato, assim, quando a gente apresentou o que a gente podia ajudar na vida dele. Falou, não, eu tô dentro, velho. Mandou eu assinar o dinheiro e tudo, né? Foi. Aí ele, mas vocês vão ter que convencer meu sogro, não sei o que. Eu falei, convencer não, eu vou explicar e a pressão tem que vir de dentro. Tomem a decisão. Né? A pressão tem que vir de dentro. Eles que têm que saber o que eles precisam. Porque quem sabe tudo não precisa de nada, né? Aí não, mas vai ser difícil, viu? Falei, tá bom. Apresentamos. E aí, não foi. E esse cara aqui, incomodado, falou, cara, os caras aqui estão irredutível, não vai funcionar, não vão aceitar. Falei, Gilberto, mas fez sentido para você? Faz sentido tudo que a gente fala aqui? A associação faria sentido se não fosse eles? E lógico, eu falei assim, cara, dá uma olhadinha direitinho com quem você tá aí do lado, que às vezes está te travando, cara. Esse cara, vocês viram aqui, é um avião, velho, mas eu brinquei no almoço lá, com a porta do hangar fechada. Aí o avião não faz nada. E é assim que estavam fazendo com ele. Aí diz ele hoje que vai mudar muita coisa, e que se não for implementar lá com os sócios, com o sogro e etc., ele vai abrir a dele e fazer do zero. Sabe o que eu falei? Falei, eu fiz há 2 anos atrás exatamente a mesma coisa, velho. E eu sei exatamente o que você tem que fazer para abrir do zero. Vamos embora. Aí ele falou, não, vocês vão participar disso. Eu falei, oh, sem dúvida. Vira uma missão nossa. Parabéns. Bom, para a gente fazer tudo isso acontecer, faturamento subir, liberdade do cliente, é uma construção de coisas. E eu gostaria de passar a palavra para o Guilherme, meu sócio, para ele explicar para vocês brevemente o que a gente faz na prática, de forma superficial, né? Senão aqui é um mês falando. É 12 meses. 12 meses. Vai carregar e tocar meu celular, é um TikTok, é da minha esposa. Eu não atendo ninguém, vou dar longe de dizer ela. E ela não é apressada e nem tem segundo, ela tem 38 em casa. Então, na hora que ela ligar, eu vou estar saindo. Fiquem tranquilos. Quem precisar ir, fiquem à vontade. Mas façam uma força, que vai ser riquíssimo o que a gente vai falar aqui até o final e mostrar para vocês na prática aqui com o Cadu, tá? Caraca! Vou até tirar a blusa. Tá saindo da jaula. Boa noite, galera. Boa noite. Gilberto, ele falou uma palavra que me desperta, que é inconformado. Quando a gente começou a trabalhar junto, e foi um namoro, né? Foi muitos anos conversando pra gente
se tornar sócio, tá nessa associação. E o que me deixou inconformado, assim como o Gilberto falou, foi perceber que o nosso ramo, hoje eu falo nosso ramo, que é o meu também, o nosso ramo, em muitos pontos, ele era extremamente amador. Muitos. E muitas oficinas ainda não são empresas e não vão se tornar, porque a mentalidade é extremamente limitada. E aí eu comecei a refletir qual que era a diferença de uma empresa grande, que foi da área que eu de fato vim, de grandes empresas ali, grandes corporações com estruturas gigantescas. Qual que era a diferença de uma empresa gigantesca para as oficinas? Alguém tem um cheiro? Alguém sabe me dizer qual que é a diferença de uma empresa grande para uma oficina? Processos? Pode ser. Alguém mais arrisca alguma coisa? Na maioria, uma gestão familiar e essa corporativa grande, multinacional, completamente. Eu cheguei a pensar nisso, mas vocês conhecem o João Adib da CIMED? Já ouviram falar? O cara tá famoso nas redes sociais aí. A empresa dele é extremamente familiar e vale bilhões. Então, eu fui descartando hipóteses. E aí tem um cara que eu li o livro dele, e aí eu consegui sintetizar tudo e entender o porquê que as oficinas não eram grandes empresas. E tudo está baseado sempre nas pessoas, até porque quem constrói as empresas, quem faz as coisas acontecerem, são as pessoas. Até mesmo a inteligência artificial, ela não se criou sozinha. Alguém foi lá e desenvolveu um negócio que hoje pensa. É a polícia. Desculpa. Ei, gente, obrigado. Obrigado, Falou, Gilberto. Fica com Deus. E aí eu comecei a pensar, pô, o que essas empresas têm de diferente das oficinas? E aí, falando de pessoas, eu percebi que as grandes empresas, elas têm um propósito muito claro. E as oficinas, na maioria, as que a gente estudou, e a gente estudou muito para chegar, para fazer o que a gente faz hoje, elas sabem o que fazer. Mas vocês já pararam para pensar no porquê? E eu entendi que as grandes empresas, elas começavam com a pirâmide inversa ali. Que falar o que vocês fazem é muito fácil. O que vocês fazem? Responde aí. Conserta carro? Resolve problema. Resolve problema. Todo mundo aqui resolve problema nas oficinas? Basicamente é isso, né? Todo dia. E vocês sabem explicar o como? Alguém sabe explicar o como resolve o problema? Fazendo um diagnóstico lá? Todo mundo sabe, né? Porque senão não resolveria. Mas qual que é o propósito da empresa de vocês? Vocês já pararam para pensar nisso? E das experiências que eu tive, eu entendi que as grandes empresas, elas começam primeiro com um propósito muito claro do que elas querem fazer. E a gente passou por essa transformação de ter um propósito. Quantas vezes vocês ouviram o Gabriel falar da palavra propósito? E a gente entendeu que quando você tem a pirâmide invertida, você começa pelo porquê, você começa pelo propósito, você consegue desenvolver o resto muito bem. E aí quando a gente vai estudar isso a fundo, você vê que a Apple, pô, todo mundo conhece a Apple? Eles começaram primeiro com um propósito muito claro, para depois entender o como, até fazer o que eles fazem. A BYD, vocês conhecem a BYD? Dono de oficina aí tem um pouco de medo, a gente né? conhece. Todo mundo que está aqui hoje, tem alguma coisa da BYD. Antes de serem montadora, eles começaram a produzir bateria. E eles produzem para Samsung, para Apple, para Motorola, para todo mundo. E vocês não sabiam que vocês tinham BYD, há muito tempo. Porque eles também tinham um propósito muito claro de transformar a indústria da bateria, de revolucionar a forma que o celular era carregado, de fazer a bateria durar mais ou menos, né?
para que você sempre troque de celular ali. Mas todas elas têm um propósito muito claro. E a gente entendeu isso para a nossa vida, em primeiro lugar, e para as empresas. E quando a gente fala de OHT, a gente está aqui porque a OHT tem um propósito muito claro. E a gente primeiro foi atrás do propósito, que era de fato transbordar nosso conhecimento e conseguir transformar a vida. A nossa? Putz, também. Mas a de todo mundo que nos cerca. Eu também sou cristão e a gente vai até, às vezes a gente vai na mesma igreja. E a gente ouviu uma vez uma palavra que todo mundo tem o suficiente para transbordar algo para alguém, independente de religião, independente de qualquer coisa. Todo mundo tem alguma coisa que pode transbordar para ajudar outra pessoa, para, enfim, fazer o bem, qualquer coisa. E a gente criou o HT com esse propósito, de transbordar. E baseado em pessoas, a gente começou a estruturar pilares que sustentam as nossas empresas com uma cultura muito forte, porque a cultura ela está extremamente atrelada ao propósito, é o que você construiu a sua empresa para acreditar. E alguém sabe traduzir para mim, alguém consegue explicar o que é cultura? Ó, antes de dar a resposta, associados principalmente, 7 horas da manhã praticamente a gente falou que ia se aprofundar em pilares, não falamos? Chegou a hora, então papel e caneta agora. Não, que... eu não vou aprofundar, mas eu vou explicar o contexto. Oh. Vou explicar o contexto. Tá bom. Desculpa, gente. Alguém consegue explicar o que é cultura? Sem medo de errar, galera. Aqui a gente está num ambiente seguro. A cultura é tudo que tem que ser feito durante o dia, o processo. É quase tudo isso. É a forma como a empresa funciona quando o dono não está dentro. Só quando o dono não tá, pô? A cultura sempre sai funcionando. Alguém aí, sem ser associado, alguém consegue explicar o que é cultura? Pode arriscar. Alguém tem um cheiro aí? Ninguém acertou, todo mundo esbarra. É, Mas é difícil definir cultura, não é? eu sei. Então vai. São os atos que a gente faz repetidamente todos os dias. Acertei? Acertou. Parabéns. Não só isso, mas também isso, mas cultura. Quando você consegue disseminar todo o seu dia a dia, todo o seu, aquilo que você faz todo o seu dia de maneira repetida o ano inteiro, numa única direção. E não cada um numa direção, todo mundo numa mesma direção. Quando você tem isso, essa é a cultura. Hoje, se vocês julgam a cultura da empresa de vocês, se vocês forem avaliar a cultura da empresa de vocês, vocês estão satisfeitos? Todo mundo acredita que tem a cultura boa? Mas a cultura são os atos que a gente faz repetidamente, com constância e com uma única direção, um único propósito. O porquê que isso não está bom? Reflitam, pode refletir. Carlão, o Carlão, por que você acha que a cultura lá... Ou tá boa a cultura lá? Não, tá meia boca. Por que você acha que está meia boca, Carlão? Porque assim, eu percebo quando tá com a minha presença, roda de um jeito diferente. Mas quando eu não tô, eu dou uma olhadinha na câmera aqui, eu vejo o pessoal mais devagarzinho um pouquinho, batendo papo. E até fatura bem, mas assim, não funciona do jeito que quando eu tô lá. Quem que falou que a cultura é diferente quando tá o dono e quando James. não tá? James. Você acha que tá certo isso, James? Tá totalmente errado, eu já te afirmo. Porque para ter cultura, a gente precisa ter pilares bem definidos do que a gente faz no dia a dia e principalmente, os donos, somos nós que implementamos a cultura. Se você permitiu que uma cultura ruim foi implantada na sua empresa, a culpa é sua. Que aceitou que aquele ato repetido que aquele cara faz todo dia, que chega atrasado, que demora para voltar do café, que não confere o torque da roda, você aceitou isso. Se você aceitou isso, a culpa é sua.
Porque a cultura são os atos repetidos. Ele não fez uma vez, fez várias. E a gente é responsável por zelar pela nossa cultura. Só que para isso acontecer, de novo, a gente precisa de pilares que sustentem a nossa empresa e eles sejam extremamente bem definidos. E que todos os colaboradores saibam quais são os pilares que sustentam a nossa empresa. Para que quando a gente for conversar de forma mais séria, ou então elogiar. Eu estava falando de feedback hoje, eu não lembro exatamente com quem que era. Mas tem empresa que você vai e que, se você chama o seu colaborador para dar um feedback, o cara está com medo. Mas quem falou que feedback é coisa ruim? Muita gente falou, né, na verdade. Esse que é o problema. Foi criada uma cultura de feedback é ruim. Alguém falou, né, sobre... Alguém falou? Falou sobre... Vamos ali no quarto pra gente conversar. Quando a gente fala isso pro filho, o filho fala, né? Às vezes é chamar o filho para elogiar. Sei que isso não acontece geralmente, mas o feedback, teoricamente, não é uma coisa ruim. Feedback, de novo, tem que ser cultura para os colaboradores. E hoje, para todas as nossas empresas, os pilares eles são muito bem definidos. E os colaboradores sabem exatamente o porquê de cada pilar. E a gente volta na questão do propósito, do porquê, de como a gente faz as coisas, no que a gente acredita. E para que a cultura seja boa, para que a cultura seja única, para que todo mundo caminhe numa direção, ela precisa ser feita todo dia. Então a gente faz todo dia matinal, a gente faz todo dia fechamento, todo dia os nossos líderes fazem papos com os colaboradores. Pode ser de uma forma mais formal, quando é algo mais sério, ou informal, quando é algo mais leve, mas isso acontece todo dia. E a gente consegue determinar o rumo da empresa para onde a gente quer. Porque senão, se você sai, a cultura se perde, ou pior, né? A cultura é pior ainda, é outra, alguma coisa está de errado. E a gente, depois que aprendeu isso, ficou muito mais fácil transformar. Criar uma crença positiva, determinar pilares que de fato você vai olhar e falar, putz, literalmente um pilar que sustenta uma estrutura, são esses pilares que vocês precisam criar para a empresa de vocês. O que o dono acredita. Não é o que o funcionário quer fazer, não é o que o... E criar líderes para que eles sejam os defensores da cultura, quando vocês não estão. Todo mundo quer ficar na empresa o dia inteiro. Não pode tirar férias. A gente ouve de vários aqui. Puta, eu queria viajar, mas caramba, se eu sair, para tudo. Caramba, o dinheiro eu até tenho. Em muitos casos, o dinheiro até tem. Pode dar a volta ao mundo aí. Mas tá preso porque sabe que se sair, não anda. Óbvio, é uma construção gigante de processos ali. Mas o processo ele tem que ser construído em cima dos pilares. Ser construído no terreno fofo, em algum momento, desaba. Pode ser quando o dono sai, pode ser quando um colaborador falta, pode ser um processo que gerou prejuízo. Está em muitas coisas. Então, façam essa reflexão sobre os pilares que vocês querem para a empresa de vocês e para a cultura que vocês vão implementar. Porque vocês não podem aceitar algo que vocês não concordam dentro da empresa de vocês. Faz sentido, galera? É isso. E aí, pegando esse gancho, isso é parte do processo do que tem que ser feito. Criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Empresário, então, nem se fala. Tem que fazer, velho. E tem uma coisa que tem que fazer, hoje em dia que não tem como mais não fazer. Quem aqui gostaria de aumentar a demanda? Quem gostaria? Pode levantar mais a mão para eu ver direito. Quem gostaria? Léo, então vem cá. Uma salva de palmas para o Léo da EV8. Pode subir por aqui, ó. Tem uma escada adaptada. Aqui é tudo de tambor, velho. A Motu vai ter que pagar caro para essa associação. Todo mundo levantou a mão, será, hein? É. Parabéns. Bem-vindo. Pelo trabalho excelente que você está fazendo aí, que estou vendo um monte de gente, em coincidência, já é seu cliente. E obrigado por fazer... Bom, primeiro, obrigado por vir de BH
para cá. É isso também a riqueza da nossa associação. Porque é interesse de todo mundo estar aqui, não é, gente? Sim. Vocês estão aqui porque foi interesse meu? Foi, mas foi de seu também. O Léo está aqui, não me paga nada, não pago nada. É interesse de todo mundo, velho. Porque é interesse dele ter cliente, é interesse de vocês ter demanda, é interesse nosso ensinar, é interesse nosso... Não é? Associação é bom por isso o clube, cara. Não é bom pra caramba? Se você tiver a oportunidade de ver o dono do clube, fala, cara, obrigado por ter criado isso aqui. Hoje eu pago sei lá, vou chutar um número aqui, tá? Pago R$180 por mês. E se eu fosse construir uma piscina, eu tô falando que eu tô construindo na minha casa agora, seria 240 mil. Então, obrigado. Não é? Mais ou menos isso? É um lago que você tá fazendo. Não, é que envolve tudo, né? Ah, tá. Começa, né? É o gourmet, é o jacuzzi. Então, assim, a gente entendeu que o boca a boca... Quem aqui tem muito boca a boca aqui? Quem tem muito cliente que indica outros? A gente percebeu que isso daí não traz previsibilidade. Então, assim, eu coloquei para os associados hoje um vídeo mais de uma vez. E eu quero colocar pela terceira vez o Flávio Augusto falando aqui, rapidamente para vocês, ver se dá para escutar. Ó. Eu te falei que tem cerca de... De repente você está aí começando, nossa, Flávio, minhas vendas não estão saindo. Amigo, deixa eu te dar uma notícia, as vendas não saem. As vendas não saem. Você vende. As vendas não saem, você usa as vendas na terceira pessoa plural, né? Terceiro. Não, eu é que vendo, eu performo. Engraçado, se o teu atacante do teu time não faz gol, você cobra. Isso. Se teu time tá andando dentro de campo, você vai ver, o time tá preguiçoso. Mas na hora de você avaliar teu resultado, as vendas não saem. Você imagina um jogador de futebol, os gols não saem. É isso. De repente você tá... Então, assim, as vendas, de novo, são construções de processos que viram cultura numa empresa, e a venda é uma consequência, ela não sai, não cai. Então o cliente, começa pelo cliente, concorda? O cliente não sai, ele vai chegar por indicação, mas isso não é o suficiente. Então todo mundo precisa fazer tráfego pago. E em 16 anos, como dono de oficina que eu sou, esse cara aqui, junto com a empresa dele, foi o único que eu defendo de um jeito que eu nunca defendi ninguém. E nos últimos 2 anos a gente trocou 5 vezes. Esse cara aqui, ele não faz tráfego pago, ele faz o ecossistema todo ali, te provar, igual a gente faz na associação, que a gente fala aí que a gente precisa do fechamento dos associados todo dia, né? Esse cara aqui, ele me manda as gravações da ligação do consultor técnico. Fala, cara, aqui no minuto tal, velho, ele poderia ter falado assim, ó. Fala, cara, que isso, velho? Isso é um paraíso, isso é um sonho. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigado. E só pegando um gancho sobre o vídeo que você mostrou aí do Flávio Augusto e sobre as vendas, né? Eu vejo muito, não só o pessoal de oficina, mas o pessoal de todos os outros mercados achar que o tráfego pago, o marketing digital é tudo, né? Sendo que hoje ele é só a ponta do iceberg e é onde começa o processo. Por quê? O papel do marketing, o papel do tráfego pago é gerar a possibilidade da venda, a demanda. Onde a maioria das oficinas hoje, né, eu entendo que assim, é um mercado que ele vem evoluindo muito no quesito gestão, mas ele não enxerga, igual outros mercados que são mais moldados na venda, o atendimento como venda. Por exemplo, se você vai numa imobiliária hoje e deixa seu contato lá sobre algum tipo de imóvel, você vai receber ligação do corretor todo dia, toda semana. E aí, meu amigo, vamos lá dar uma olhada no imóvel? Você tem alguma decisão da sua esposa? Você conseguiu decidir sobre imóvel? Oficina a gente vê que não. E o que ele pegando um gancho sobre ticket médio, essa BMW aqui vai deixar 5, essa 6, essa 7, essa 8... Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Mas só dando um exemplo do ticket médio. Por que o seu vendedor ele não vai ficar ligando para o cliente que está ali no WhatsApp dele, que ele não está atendendo ligação, inclusive, que às vezes a gente encontra, né, que acontece. Puxando a orelha ao vivo. Para puxar uma venda para dentro, né? Para falar, vem cá trazer sua BMW, você não respondeu sobre o orçamento, você ainda não me respondeu sobre essa questão aqui que você chegou com interesse, né? Não falou mais nada sobre. Pega o telefone e liga. Por quê? Por que o mercado de oficina hoje não trata a venda igual outros mercados que são moldados em vendas? Mesma coisa venda de veículo. Você vai lá numa concessionária, numa revenda de veículo, é um mercado mais voltado para a venda. Qualquer tipo de interesse que você demonstre, se você fala oi no Instagram lá, você começa a receber telefone. Então, o mercado de oficina, né, eu faço parte de uma empresa de tráfego pago de marketing digital,
mas a gente vem evangelizando muito a questão da venda, porque se a gente gera a demanda e na ponta, né, e a gente faz tudo isso lá na empresa de avaliar o atendimento, escutar as ligações, a gente percebe que o pessoal ainda não está, né, de acordo com essa questão das vendas. Então, o que é o nosso trabalho, né, principalmente da EV8? Gerar demanda dentro de todo o ecossistema ali das possibilidades, eu já falo um pouquinho sobre as possibilidades que existem hoje, né, que eu acho que o pessoal ainda se confunde muito, mas também ajudar a oficina a vender, porque senão a gente vai começar a ter o que a gente chama de demanda morta, né? A gente gera vários leads lá, para quem não sabe lead, é a demanda gerada, mas o pessoal não consegue converter na ponta, e aí, infelizmente, de quem é a culpa, né? É da agência que não conseguiu trazer o resultado esperado. Então, falando um pouco sobre as possibilidades de demanda, né, até para ficar claro para todo mundo, só para me balizar aqui também, quem faz tráfego pago hoje, quem tem um pouco mais de noção de marketing? Eu já fiz, mas hoje eu não faço mais. Não faz mais? Então, o pessoal aí que é nosso cliente, né, não precisa levantar a mão, mas alguém mais? Esses dois aqui não fazem, mas vão precisar fazer em breve, tá? Porque os dois aqui vão expandir. Ele ali é de revitalização. Mas não é que sofre de demanda porque ele tem um galpão de 10 mil metros quadrados. A entrega dele é mais também artesanal. Artesanal, mas é porque o espaço é muito pequeno mesmo. O Herbert está em algo parecido. Então a gente vai mudar isso, vai doer a dor do crescimento e aí vai precisar. Sim, sim. Aí vai precisar. E aí vai precisar. Oh, exato. Não existe ficar sem dor, né? É só mudar a dor. Isso, a gente falou para os associados hoje, cara. Escolha o difícil de vocês. Eu falei aqui em cima, não foi? Tudo é difícil, cara. Tudo é difícil. Pô, é difícil no dia dos namorados eu deixar minha esposa, meu filho, acabei de ver que tá com febre. É difícil. Tem que escolher o seu difícil. Mas eu escolhi esse difícil. Porque difícil mesmo é eu não poder dar uma boa vida para eles. Aí é difícil. Como é que é feito esse acompanhamento? Você sabe o que o consultor da minha... Ótima pergunta. Boa. Todo o processo de captação a gente precisa implementar duas formas de contato, né, que a gente fala que o seu potencial cliente ele precisa fazer com você, que é inclusive um dos grandes erros que a gente nota que o pessoal não faz. A maioria coloca só o WhatsApp, você precisa colocar o WhatsApp ligação. Por quê? O seu cliente ele quer ligar, ele precisa ligar, mas eu não tenho telefone, dá um jeito de pôr seu telefone. E para nós é bom, né? Para quem entende de venda. É um mercado, você pega aí imobiliária, mercados de qualquer outro tipo de mercado, dentista, essas coisas, não precisa de ligar, a pessoa naturalmente vai pelo WhatsApp. Mas oficina, principalmente loja de pneu, a gente pega lá o relatório de demanda de loja de pneu, é 60% ligação, 40% WhatsApp. Porque a pessoa quer ligar ali qual que é o orçamento do 175, 7014 e quer receber um preço imediato naquilo. Você quer saber a fundo como é? Explica do Ghost Number para ele, do Exped também. Isso, eu vou falar isso agora, né? A gente implementa, né, uma ferramenta que chama de Call Tracking. Toda ligação receptiva que vem através do marketing, né, uma metodologia de número máscara, a gente grava essa ligação. Não é grampeamento, né? Eu teve até um cliente que ele foi me dar um depoimento, ele falou, eles grampeiam a nossa chamada. Falei, não sou Polícia Federal, a gente só coloca uma ferramenta de call track, é permitida, inclusive, pela Lei Geral de Proteção dos Dados e tudo. E na parte de WhatsApp a gente conecta de alguma forma que a gente consiga ler também. Hoje existem formas de fazer isso, via API oficial ou coexistência, tem uma parte mais técnica, não precisa entender isso, mas a gente dá um jeito de entrar no seu WhatsApp para ver o que seu atendimento ele está falando. Então, da parte de ligação call track, da parte do WhatsApp, a gente também coloca uma leitura lá dentro para a gente fazer o CRM, né, que é Sistema de Acompanhamento de Demandas e Leads. E dentro disso a gente consegue ver se a oficina não está atendendo o telefone, se o que a oficina está falando ali está certo e errado. Porque a maioria das vezes, é o que eu estava falando, né, a pessoa ela não tem o tato de venda. Né? É muito, às vezes, a sensação que eu vejo você vem se você quiser. O problema do carro é seu, quem tem que consertar você, venha se você quiser. O problema disso é que a pessoa vai ligar para você, se ela não for fiel a você, e mais 3 oficinas. Quem atender ela melhor vai levar o cliente. E eu não estou falando só de preço. Não é a oficina que tem o preço mais barato. Senão a Bavária ela não vendia. Né? Porque nem a WKS. Porque tem várias outras oficinas aí que elas vão ser bem mais baratas. Então é todo um processo, né? O tráfego pago é só o início ali da ponta do iceberg. Existe o processo de criação de site específico. Então, exemplo, lá da WKS eles atendem multimarcas dos importados. Existe uma página para Porsche, existe uma página para Audi, existe uma página para Volvo e todas as outras marcas. Por quê? Maserati. E adivinha a mágica? Tem até de Ferrari, eu acho. Chegou uma Maserati. Ué, como assim? Chegou por tráfego pago pelo Google? Sim. Graças a esses caras que fizeram uma landing page para cada marca. Vamos pegar o exemplo da Maserati.
Provavelmente o cliente ele pesquisou de uma forma específica, porque ele não quer deixar esse tipo de carro na mão de qualquer oficina. Como é que ele pesquisa? Oficina especializada em Maserati. Quando ele vê a WKS no anúncio, ele vai clicar, vai cair numa página específica. Porque se ele cai num site genérico, atendemos todo tipo de marca, da troca de óleo até a retífica de motor. Perdeu a exclusividade. Perdeu aquela sensação de, principalmente para esse perfil de público. Exclusividade, né? Exclusividade mesmo, aquela sensação de que é para mim. Quem compra a Maserati está procurando mais do mesmo ou exclusividade? Exatamente. E existe ainda a questão técnica, né, do Google ali, quando a gente fala disso, que é o Google ele precisa entregar uma boa experiência para o usuário dele. Então, eu gosto muito de usar o exemplo de que se você pesquisa um tênis preto com mola, você vai lá e clica no Google e aparece um tênis branco, o que você faz? Sai da página na hora. Então a gente traz esse conceito para a oficina. Se a pessoa pesquisa oficina que troca o óleo, o ideal é que você leve ela para uma página que fala de troca de óleo. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente pontua junto com o Google, a gente consegue ter resultados. E fora da associação, sabe o que acontece na maioria das oficinas, né, ou empresas do nosso segmento? Quando um lead escreve troca de óleo, vocês imaginam o que acontece? Fora a associação aqui, e quem está com o EV8, o que acontece quando o cara clica? Cai para um site genérico geral, cara. Fala... O cara não procurou troca de óleo? Você precisa falar de troca de óleo. A gente falou disso ontem, né? Exatamente. Ah, mas a gente vai fazer palavra por palavra, cara. Sim, eles estão aí para isso. Eles estão aí para isso. E tem testes, né, que a gente está conversando, inclusive, eu e o Gabriel. O Google ele passou por uma recente mudança, né, junto com esse avanço da IA. Ele fez uma live agora em maio, se não me engano. E ele já avisou as mudanças que vão ter, principalmente relacionadas à IA. Quer ver isso praticamente? Sabe quando você pesquisa no Google e já vem o resumo? IA Overview, que chama aquilo? Aquilo é tendência, gente. Se você já não começar a preparar seu terreno para a sua oficina aparecer ali, você vai começar a perder espaço para quem está preparando aquele terreno para aparecer ali. Então tem a questão da IA Overview, né, que é aquele resumo de IA. ChatGPT, não sei se eu te mandei outro dia, mas teve um cliente lá que é a UTM, né, que é um negócio que acompanha de onde veio exatamente o lead, tá lá, GPT. A Bavária, todo dia vem um cara... Falando que pesquisou na inteligência Cheguei artificial. pelo ChatGPT. Tem depois vocês entram aí no Google da Bavária, BMW, escreve Bavária Oficina BMW. A última avaliação. Ele fala que chegou pelo ChatGPT e, cara, tá encantado. E pelo jeito que o cara escreve ali, o cara é um bem-sucedido no mínimo. A Bavária digamos assim, é fácil de usar como exemplo porque ela é sempre Só uma marca. monomarca. Mas é levar esse princípio da especificidade para tudo que você quer fomentar. O seu lá é revitalização? Não, é estética. Estética. Detalhamento. Restauração de interiores. Exemplo, eu vou te dar uma dica de marketing aqui já. Você precisa fazer uma página que fala de restauração de interiores. Porque se alguém pesquisar onde fazer restauração de interiores, é São Paulo sua oficina? É. Você precisa aparecer lá, cara. Orgânico. Não precisa nem ser o pago. Ah, quero pôr o pago um dia. Coloca lá, compra a palavra-chave e leva para essa página. Pronto. Mas aí, ó, ele falou, na Bavária é mais fácil. Beleza. O que eu aprendi então? Então, vamos fazer o que é mais fácil na WKS. Vamos fazer um site. Vocês sabem o que é landing page? É uma página única, mas é um site. Então, hoje a gente tem alguns domínios. WKS Automotive / Maserati. WKS Automotive / Ferrari. WKS Automotive / Audi. Quando algum dono de BMW pesquisa e cai na Bavária, o que ele se sente confortável? Sejam sinceros aí. O que vocês acham que ele olha e fala, vou levar lá? O que vocês acham? Tem a tradição, 55 anos, ok, mas o que mais chama atenção para ele? Só cuida de BMW. Beleza. A gente achou uma forma de adaptar sem enganar o cliente na WKS. A gente é especialista em Aston Martin, porque um colaborador lá trabalhou na Aston Martin, então a gente é especialista. Ah, mas é um colaborador. Tá bom, mas a gente sabe mexer. Certo? Beleza. A gente fez uma página para Aston Martin. Adivinha o que aconteceu? Chegou um Aston Martin DBX lá. É assim que acontece a mágica do tráfego pago. É só você entender o que tem que ser feito. Eu faço o tráfego pago já tem uns 4 anos já. Mas eu nunca entendi a métrica, porque sempre quando vai na entrega, na finalização do mês, fala assim, teve tantos leads, tantas conversões. É porque vomitam, né? Como que garante? Relatório eu tô... Mas você não tem uma... E aí assim, mas como que eu sei se ele vem o seu consultor tem que perguntar para todo mundo se ele veio do Google, se ele veio
Mas esse é, digamos assim, um método arcaico, né? Já foi, isso um dia A gente precisou. já passou por isso lá atrás, a gente já passou por isso. A atribuição, né, que é o que a gente chama entre saber de onde cada pessoa veio, seja do GPT, seja do Google, seja lá do Instagram, porque ela está vendo vários vídeos lá, é um cenário complexo no marketing digital. Perguntar não é errado, porque às vezes a pessoa pesquisa lá no Google, oficina BMW, ela não vai para o WhatsApp, ela só vai pelo mapa ali, ela só pega o endereço e vai, ela veio pela internet, concorda? Mas ela não passou pelo site, não fez uma ligação, nem fez o WhatsApp. É produtivo você chegar lá, e de onde você encontrou a gente? Eu pesquisei no Google. É bom, é uma segunda segurança ali que você tem. Mas existem formas de você já medir isso na fonte. Que é plataformas, ferramentas que a gente usa para saber quantos leads por dia chegaram, quantas ligações por dia chegaram, quais desses viraram venda ou não, quais desses estão em negociação. E o mais importante, quais desses eu não consigo fazer negócio? Que é lead de peça, lead que às vezes a oficina não atende carro há mais de 10 anos, mais de 15 anos por dificuldade de peça. A gente precisa saber isso para filtrar de alguma forma na campanha. Qual lead quer fazer, às vezes, funilaria e pintura estética, só que você é só mecânica. Então, às vezes, É normal. Você vende peça lá? Só atrelado ao serviço. Tem coisa errada, já balizou aqui também, a gente já falou. Já teve esse problema na Bavária. É normal, porque o usuário ele é confuso em relação às coisas. Em qual sentido? Ele pesquisa oficina mecânica e quer serviço de estética. Ele pesquisa estética automotiva e quer serviço de mecânica. Ele pesquisa oficina BMW, chega aquele que é um amortecedor, porque ele acha que a oficina é tudo igual. O que é o nosso papel ali, tanto da oficina quanto do marketing? Educar o cliente. Quer uma dica? Para aplicar segunda-feira, coloca em algum lugar da sua página. Não vendemos peças avulsas. Você já vai ter uma queda assim, de pessoas incidindo. Vai entrar? Vai. Porque, infelizmente, o usuário ele é clicador em Aqui tudo. tinha um problema também de moto, BMW Moto. Tão escassa a oficina de BMW Moto, assim, e aí os caras ligavam para moto. Falei pro Léo, põe um texto desse tamanho e falou assim, não atendemos moto. Adivinha? Parou, adivinha moto. E o lead ele é pago. Quando a gente faz tráfego pago, a gente está pagando pelo lead. Então você está chegando... Nos dois. Você não, né? Ele. Você pode pôr lá no anúncio, né? Sim, eles já fazem tudo. Isso é que assim, aqui não dá pra gente... Senão vai ficar muito tarde e as mulheres vão matar um pouco mais. Nós já vão matar de qualquer jeito. Então é superficial o que tá falando aqui. Por isso que depois peguem o contato dele, eu passo ali no grupo, ou depois, pra quem puder ficar, fique aqui. E a gente entra mais profundamente nos assuntos aqui para ele falar. Mas depois a gente pode conversar, mas isso aí que você falou é o normal de agência, né? Mandar o relatóriozinho lá do Google, clique, isso não muda nada para você. Você não quer saber quantos cliques tem. Isso aí que os caras estão fazendo, para os associados aqui, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. É a mesma coisa a gente falar para o cliente através dos vídeos, né? Que são os vídeos vendedores, que o disco de freio está empenado, cara. Por isso que tem que trocar a pastilha, porque senão o disco de freio vai empenar ainda mais. O cliente fala, tá bom, deixa empenado. Não é? Muda alguma coisa quando a gente manda aqueles números lá? O que importa pra você é carro dentro, não é? Essa parte técnica eu não entendo, mas é tipo, quando você tem um relatório de alinhamento, balanceamento, tem um tanto de número também. Também, o alinhamento, a geometria, né? É aquilo. Aí a gente, leigo, lendo aquilo, sem saber o... Diagnóstico no scanner. O cliente não quer. Dizer se tá bom, se tá ruim? O relatório? Não resultado na sua empresa, o relatório. Então não serve. Qual que é o termômetro? Sua oficina é onde? Araraquara. Tem como saber, por exemplo, fazer um tráfego no tráfego pago assim, para atender um cara, acho que a minha gente é multimarca, atende todas as marcas. Para não atender, por exemplo, uns caras um pouco mais novo, não atender tão defasado, acho que poder aumentar um pouco o ticket, né? O carro mais novo que você disse? Para não pegar, como a gente atende multimarca. Existem formas específicas de selecionar público. O ano é mais complicado, né? O ano é um pouquinho mais complicado, por quê? A pessoa que tem uma BMW 1998... Isso, não, mas uma seleção de público tem como selecionar? É um pouco complexo, o Google e o Meta até tem algumas questões ali de segmentação por interesse, mas não é 100% preciso, sabe? É meio fácil. Mas pode estar na sua comunicação numa landing page. Exato. Então, não atendemos carros abaixo de 2015. Exato. O cara ele vai olhar aquilo ali e falar, não é para mim.
Ele não vai clicar para te ligar, para falar com alguém no WhatsApp, porque ele já entendeu que não é para ele. Sim. Agora o cara que fala, caraca, os caras estão selecionando, é aqui que eu quero ir. Tô dentro. E o próprio site, a sua forma de comunicação, sua rede social, tudo comunica, né? A pessoa que tem, às vezes, um carro, sei lá, um Palio, um Fusca, ela não vai querer fazer um contato quando você comunica que você é uma oficina mais focada em importados, sabe? Tudo está na comunicação. Tanto da rede social, do vendedor, né? Aquilo que a gente estava conversando ali, a forma que seu vendedor atende. Se você entrar numa loja dessas de venda de joia de luxo, eles te dão um café, te dão um whisky, te dão tudo para você ser bem servido. Se você entra num bar, o garçom nem olha para você. Isso aí filtra o público. Pegando esse gancho rapidinho, gente, para os associados a gente fala muito sobre encantamento, né? Recomendei o livro, inclusive. Vamos ver se alguém tá bom aí. Se a gente tá... Como chama o livro sobre encantamento? O jeito de encantar Disney. O jeito Disney de encantar. Alguém já ouviu falar nesse livro? Vocês acham importante encantar o cliente ou não? Sem dúvida. Mas vocês estão encantando de verdade ou estão... Vocês acham que estão? Ou estão fazendo o cafezinho. Café não é mais diferencial, né? Oferecer café. Vou dar um exemplo aqui. A gente criou essa pasta, para ao invés de entregar a ordem de serviço a cada carro que o cliente vai buscar, vai pagar, vai levar a OS dele, a gente criou isso daqui, ó. Isso daqui é encantamento. É um over-delivery, é uma entrega a mais, não cobramos por isso, está embutido no nosso valor agregado. Isso traz um impacto para a gente, é um diferencial, é um encantamento. Então, na hora que o consultor vai entregar, na WKS temos a mesma coisa. Assim, ó, a sua ordem de serviço está aqui dentro, a gente já imprimiu as outras que estão aqui no nosso sistema, e aqui agora você tem um histórico de manutenções preventivas e corretivas no seu BMW. Na hora que você for vender, aí ó, tem que falar o que isso impacta na vida do cara. E olha que você nem está vendendo nada. Isso aí na hora que você for vender, cara, é venda feita. Tá tudo feito aqui, ó, que você fez com a gente. Faz sentido ou não? Sabe quanto custou isso aqui? R$1,60. R$1,60. Eu passo o link depois para os associados e para quem quiser. É outra apresentação. Hoje os clientes chegam assim, ó. Quando acabar, não esquece de ir por aqui. Não, fica tranquilo. A gente... E às vezes vem toda arrebentada assim, né, Gui? Não, a gente põe outra pra você. E aí você vê que o cliente é antigo quando ele já tem um bolinho dentro da pasta, assim, ó. Meu, e o cara tem orgulho. O cliente tem orgulho de falar. Não, tá todo o histórico aqui, ó. Vira tipo álbum de E ele nos figurinha. contesta também. A gente fala, ó, precisa trocar a pastilha. Aí ele vai lá no OS. Não, mas eu troquei aqui faz um ano. Um ano? Você rodou quanto? 30 mil? Como que vocês entregam aqui, associados principalmente? Como que vocês entregam esse aqui? Anota aí então, por favor. Embalar. Documento de entrega. Como que você embala, ó, essa parte de entregar o documento? Essa embalagem aqui é o que faz... Mulheres, embalagem de algum produto, de alguma coisa, não agrega valor? Não agrega valor? Não agrega? Vocês vão mudar de prateleira só de ter isso aqui. E aí o cara pega o papel e enfia lá no porta-luva. Para ele não vale nada. Se você fala o que eu acabei de falar, ele vai ficar bravo se alguém fizer isso aí. É só... Não é o que a gente fala, é como a gente fala. Só de curiosidade, da onde surgiu essa ideia, assim, da sua cabeça? Mas provavelmente você deve ter tirado isso de alguma grande empresa. Sim. Do manual que antigamente carimbava nas concessionárias, né? Geraldão trabalhou na BM muitos anos, né? É o que eu estou pensando em como a Rolex faz, por exemplo, e na experiência de produto dela. É uma coisa que eu trago lá para a EV8, né? Mas a maioria das boas ideias eu não trago ela do mesmo mercado. Eu trago ela de outros mercados. Não, esse eu trouxe do mesmo, mas... Então, mas sim, a gente vai muito para longe às vezes. Exato. Muito para longe. Muito mesmo, assim. E tem outra coisa. Mas Isso aqui, além de tudo, gera presença. Se o cara tá te vendo todo momento,
e ele precisa de uma informação do carro, ele vai pegar a pasta, ele vai ver que é da Bavária, ele vai ver que é da WKS, ele vai ver que é da Roda Bem. Branding, posicionamento, fixação de marca, tudo isso importa, gente. Se ele estava pensando em levar em outro lugar, ele vai olhar e falar, é aqui. E no momento da entrega da pasta, a gente fala para ele, ó, se você vender o carro, entrega essa pasta e pede para a pessoa nos ligar se ela tiver alguma dúvida. Você acha que ele vai levar o carro em outro lugar? Não, e a gente conclui, né? Eu não sei vocês, mas aqui a gente tem dado, nas duas oficinas, 1 ano de garantia. Fala, entrega lá que tem todo, e fala pro cara que o último serviço aí tem 1 ano de garantia. O cara vai vender, ele vai vender a oficina pro outro. O cara, mas leva aqui, velho. Leva aqui, você não tá entendendo. Quando você começa a criar muitos diferenciais, você muda de prateleira. Eu brinco, né? Já falei pra vocês isso, eu vou trazer de novo. Você chega numa loja de celular, quando você fala, cara, eu quero um celular aí, mas que tipo? Pode ser Motorola. Eu falo, cara, é tudo igual, né? É, tudo igual. Esses aqui são Android, então eles são basicamente a mesma coisa. Aí, literalmente, é na mesma prateleira. Aí ele fala, mas e aquele tal de iPhone? Não. Aí, o iPhone está na outra prateleira. A Apple conseguiu se colocar em outra prateleira. E é por isso que ela cobra o que ela cobra e faz fila de espera e esgota. Porque ela se colocou em outra prateleira. Sabe o que a Apple faz e vai de encontro? Por isso que a gente falou que a gente vai muito longe em outros mercados. Sabe o que a Apple faz e vai de encontro que a gente prega aqui? Ela focou no high ticket. Alguém discorda? Já Samsung, Motorola, Xiaomi. Cara, eu vou fazer um acessível, vou fazer... Não. A Apple falou, é só high ticket. E eles estão em outra prateleira. Nós... Faz sentido pagar 13 mil reais no celular? Não, e a gente racional? A gente continua pagando. E a gente continua trocando. Aguardando o próximo. Na hora que lança, né? A cabeça de vocês vai longe agora, para quem sofre de demanda, mas para quem vai Só sofrer. um ponto de marketing para fechar, que não tem a ver com marketing digital. Quem aqui pede indicação ativa? Que é uma coisa que eu trouxe de outro mercado. Da Prudential, do Flávio Augusto. A gente ensina igual aqui. Já ensina? Então, fica por isso. Pode falar. Toda vez que você tiver a oportunidade de pedir indicação para o seu cliente, você tem que pedir. Gente. Vamos ver se os associados estão bons. Qual é o momento de pedir? No pico. Janela do magnésio. No pico da emoção. Pico da emoção do cara, de alegria, de nossa, cara, ficou ótimo. Aí, indicação. Se ele saiu, cara, eu tenho que correr, tal, beleza. Pesquisa de satisfação, 3 dias depois, tô feliz, indicação. A gente faz aqui e mais. A gente faz indicação aqui com um produto, é bom você saber disso, chama Combo 0KM. Os associados sabem bem, mas vocês que não são associados, já implementem lá que vai mudar a vida de vocês, tá? Na hora, já lá na Miscar também, Paulo, já implementa lá o Combo 0KM. Pega o telefone de algum associado e pede para eles explicarem. O Combo 0KM, em resumo, é um presente para quem não é cliente. Para ele, de fato, ganhar um presente. Ganhar um presente mesmo. E é um presentão, tá? Que hoje a gente precifica R$ 960 reais. Mas a gente dá de presente. Mas como, Gabriel? Não custa isso pra gente. Então, dentro da nossa realidade, que não tem um grande custo, ofereça um pacote que garanta o carro no padrão 0KM. E use esse argumento no pitch de vendas para trazê-lo para conhecer você. Afinal, para a gente vender, a gente precisa gerar conexão. Não tem como a gente vender para esse cara sem ter conexão. Melhor conexão é ele ser presenteado. E com os métodos certos, a gente explica mais profundamente para vocês depois, a gente torna ele cliente, coloca ele no LTV, que é a vida dele durante a empresa, trabalha a base dele, puxa mais indicações dele, e no momento oportuno, do jeito certo, dentro da legalidade, na coerência, a gente oferece serviços e vende para ele. E a gente tem feito isso, quando eu falei para todo mundo aqui, né? Quando abriu a WKS, eu fiz. Liguei um por um. Às vezes, nos aprovam, às vezes vão lá com o jeito certo e aprovam, que nem a Lamborghini Urus, 60 mil reais, onde eu liguei para dar um presente. Ué, vocês acham, mulherada, vocês acham que o cartão da Renner, da C&A, só pode pagar lá no caixa que você tem que cruzar a loja inteira?
Porque eles não pensaram? Foi burrice? Foi de propósito, pô. Foi de propósito. Te dou de presente, te dou o benefício do cartão, mas alguma coisa eu vou te vender nesse período aí. Tá tudo bem. Mas eu precisava de uma brusinha. Na live de indicação e profissional especializado, você tem um projeto para isso. Uma pessoa especializada que liga aparecendo Pelo número. o número do nosso vendedor, do nosso consultor. Eu achei isso aí. O Cadu que implementou. Eu trouxe a ideia. Essa ideia, de novo, não foi de não mercado, foi da minha cabeça, mas baseado no que eu sei na prática como funciona. Porque eu contratei uma outra empresa que fazia pós-vendas pra gente. E eu não conseguia nenhuma indicação, nenhuma, zero. Primeira pergunta, eu falei, mas quando você liga, faz o quê? Não, a gente não liga. Eu falei, não, então já não funciona. Tá, mas beleza. E o que o pessoal tem falado para todos que você liga? Eu preciso saber a satisfação de todos. Não, eu não consigo falar com todos. Falei, tá, então você tem que ligar, porque aí vai funcionar. Não, é por mensagem que funciona. Eu falei, não tá funcionando. E eu fui ver que talvez funcione sim por mensagem. Mas vocês respondem qualquer número que aparece no celular de vocês? Pronto. Aí eu tive a ideia. Falei, Cadu, em paralelo ao HT, a gente precisa testar um negócio de CSCX. CSCX é satisfação ao cliente, é uma pessoa que cuida de satisfação ao cliente. Eu preciso validar um negócio, cara. Existe hoje uma ferramenta que chama multicanais. Vê se é possível você se conectar ao WhatsApp do consultor João, lá da WKS, do consultor Carlos, aqui na Bavária, do consultor Daniel e do consultor Sérgio. E com uma única tela você ter acesso a todos os WhatsApp deles e telefonar pelo número deles e você falar comigo, aí ele pode deixar. Em alguns minutos. E a regra é telefonar, não é mensagem. É, telefonar, porque... Mas também já funcionaria. Só de ser o mesmo número, não funcionaria? Pensa comigo. Você acabou de fazer um serviço no seu carro. Terça-feira. A regra aqui para os associados, vocês sabem bem. Quantos dias depois faz a pesquisa? 3 dias depois, beleza. A mesma pessoa que te atendeu, tratou com você, fez a cobrança, conversou com você, mandou os vídeos explicando do seu carro. A mesma pessoa, depois que você pagou. Te manda uma mensagem. Fala, Barbá, tudo bem? Passando só para saber, o carro ficou bom? Você ignora essa pessoa? Seja sincero. Claro. Você tem a conexão aflorada ainda. Você acabou de sair ali da conexão. Esse é um dos motivos de ser 3 dias. Se mandasse mensagem, ia resolver. Só que eu queria ligação. Eu tenho a técnica de venda apurada dentro de mim, que é ligação no negócio. E aí o Cadu falou, não, vou testar aqui. Daqui a pouco tocou o consultor João. O consultor tem que falar com o líder dele, não é comigo, cara. Eu falei, o que tá acontecendo? Fala, Gá. Eu falei, que isso, Cadu? Em 10 minutos ele resolveu esse problema e funcionou. Aí agora a gente precisa fazer a escala e a ideia que a gente trouxe na live, aqui para os associados e para quem não é, só para explicar, é um dos benefícios do compartilhamento, né, igual um clube, é trazer alguém de CSCX muito grande. Só uma dica além disso sobre ligação e indicação, campanha de aniversário, não sei se você já fala sobre isso. Não, então, a gente não só fala como a gente faz. O Cadu tem feito para nós, mas como tem sido muito corrida a nossa vida com o HT, né, graças a Deus, a gente vai buscar alguém do mercado, assim, ou Prudential, ou uma multinacional, que faça, alguém que trabalhou para o Flávio Augusto, que ele é o rei das indicações. Pegar um cara, uma pessoa, uma mulher que trabalhou para esses caras. Mas você acha que essa pessoa quer ganhar pouco? Sejam sinceros. Quanto vocês acham que a pessoa vai querer de salário? Uns 10 pau, né? 10 é baixo. Dá uma olhadinha rapidinho, todo mundo dá uma olhadinha em torno de vocês aí. Dá uma olhadinha rápida, todo mundo para trás, para frente. Se a gente rachar 10 pau, para ter esse nível que eu tô falando aí, entre todos os nós aqui, faz sentido? É esse o benefício de um clube. A mesma pergunta numa piscina. Faz sentido todo mundo construir uma piscina de 240 mil em casa? Tá, sem a jacuzzi, 180 mil, 150 mil? Não sei. Agora, faz sentido todo mundo rachar um clube e ter livre acesso, não só à piscina, mas todas as quadras beach por R$180? Bem, não tem, ninguém tá roubando ninguém. É um negócio chamado compartilhamento. Então a associação é boa por isso. E sim, tem campanha de adormecidos, para quem está muito tempo sem vir, aniversariantes, e a gente fala uma que é sobre pretexto. Campanha de pretexto, eu que criei esse nome. Copa do Mundo.
Cria a campanha da Copa do Mundo, velho. Por conta da Copa do Mundo, estou te ligando para te oferecer um presente. Cria. Dia dos Namorados, hoje, você ganhou um presente de Dia dos Namorados. Não tem nada a ver, qualquer coisa. Você não é namorado da pessoa, não é nada. Pretexto. Tudo isso, essa pessoa ela vai ter sangue nos olhos para fazer, porque é a vida dela isso. Esse é o trabalho dela, ela sempre fez isso. Então a gente vai buscar isso, dentre outras coisas que a gente vai buscar na associação, tá? Estamos esperando só ter mais gente para... Então quem não é associado, entenda o valor nisso, porque quanto mais associado a gente tiver... Quanto mais a gente tiver num clube, fica mais caro ou mais barato, Carlão? Esse é o importante, tá? Para todo mundo. Desculpa te cortar. Não, já completou. Acabou? Salve de palmas pro Léo. Valeu. Muito obrigado.